gente! Meu nome é Yasmin, eu sou psicóloga clínica e hoje a gente vai falar sobre a influência dos nossos pais na nossa autoestima. E esse é um tema que eu já quero deixar aqui antecipado o seguinte recado. Escutem com cuidado e com uma boa interpretação do que está sendo dito e também com o entendimento de que eu não estou tirando nada da minha cabeça e que todos os materiais que eu leio e estudo sobre esse tema são da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem da psicologia que tem mais estudos e evidências. Ou seja, não está sendo tirado de qualquer lugar. E eu estou prezando por deixar esse aviso aqui na introdução, porque muitas pessoas não aceitam muito bem, né, dependendo da relação que tem, não aceitam culpar muito, entre aspas, os pais por algo, né? Como se, você está falando mal dos meus pais, então? E dependendo da criação que essa pessoa teve, é até agressivo, né? Ela ouvir algo que remeta a isso. Então, achei muito importante deixar essa introdução aqui para vocês escutarem com cuidado, com uma boa interpretação, e entendendo também que isso não é uma opinião minha, tá bom? Que eu tô trazendo para cá conteúdos da psicologia publicados em livros, etc, tá bom? Então agora, né, aviso dado, vamos lá. Muitas pessoas talvez já saibam disso, mas algumas talvez ainda não. A nossa autoestima, ela é moldada desde quando a gente é criança, na nossa interação com os nossos pais. E daí surge também nossas crenças, nossas ideias, né, sobre nós mesmos, os outros, o mundo e o futuro, dependendo. Então, se eu cresço em uma casa com pais ou cuidadores, né, já que a gente tem que considerar que nem todas as pessoas são criadas pelos pais, se eu cresço numa casa que eu tenho espaço para demonstrar minhas emoções, que eu tenho espaço para diálogo, que eu recebo uma psicoeducação sobre as minhas emoções, que eu aprendo a lidar com elas, eu vou ter um jeito de lidar melhor. E eu vou crescer uma criança, posteriormente um adolescente, depois um adulto, que se sente confortável e se sente principalmente acolhido e tendo espaço para demonstrar essas emoções. Se também eu cresço num espaço onde errar é permitido, então eu não sou extremamente castigada por uma nota baixa ou por um erro que eu cometi, eu tenho diálogo, né? Os meus pais conversam comigo falando que aquilo não foi legal e me ensinando um comportamento melhor, sem ser uma punição muito severa. Então isso também vai influenciar em como essa criança, posteriormente um adolescente, depois um adulto, cresce e lida com esse tipo de situação. Se essa criança que tirou a nota baixa ou cometeu algum erro cresce em um lar onde os pais são muito punitivos, por exemplo, ela não vai ter espaço futuramente para lidar melhor com isso. Ela vai crescer com a ideia de que ela não está sendo boa o suficiente. E isso é muito comum. Muitas pessoas que têm essa ideia sobre si de não ser boas o suficiente ou serem más pessoas, elas muito provavelmente, muitas vezes, elas cresceram em uma casa onde errar não era permitido. Então, ou você recebia um julgamento muito crítico pelo seu erro, por exemplo, você é um péssimo aluno, você é uma porcaria, você não vai ser ninguém na sua vida, ou ela recebe uma punição muito severa, como um castigo de meses, por exemplo. Então, ela vai crescer com essa ideia, se eu errar, eu vou ser muito castigado. Ou eu sou realmente uma porcaria. Eu estou usando termos como porcaria porque a gente vê muito isso na clínica. Na teoria, a gente vê, não sou boa o suficiente, sou uma má pessoa. Mas na clínica, muitas vezes, a pessoa verbaliza como eu sou uma porcaria, sou uma merda, né? Então, também quero que esse vídeo seja bem didático mesmo, que atenda bem ao senso comum, né, digamos assim. Outra questão também que impacta bastante em como essa autoestima da criança vai ser desenvolvida é a relação que ela mesma vê entre os próprios pais. Então, se eu vejo os meus pais tendo um bom relacionamento de uma forma saudável, eu provavelmente vou internalizar isso como o normal e vou ter relacionamentos saudáveis futuramente. Mas se eu vejo os meus pais tendo relacionamentos tóxicos, abusivos, principalmente sendo uma mulher vendo a mãe nessa figura de submissão ao pai, ela provavelmente, não estou dizendo todas, tá? Mas é comum que aconteça de que essa mulher vai reproduzir isso na vida adulta dela. Então ela vai internalizar que aquilo é o normal, já que a minha mãe passou por isso e ela estava aceitando e estava tudo bem. Esse deve ser o comum, então eu também vou ter um relacionamento assim.
E também essa criança, quando ela vê isso, ela não tem muito discernimento assim de certo e errado, ela não tem opiniões formadas sobre as coisas. Então, quando ela vê um tipo de relacionamento desse entre os pais sendo tóxico, abusivo, agressivo, etc., ela entende também, mais uma vez, não são todas, mas ela pode entender que isso é amor, que a forma de demonstrar amor é assim, já que meus pais são meus pais, estão casados, os dois que cuidam de mim, eles têm um relacionamento dessa forma, o amor deve ser assim, então isso deve ser normal, mais uma vez. Então, sendo adulta, ela aceita estar em um relacionamento tóxico, abusivo e agressivo. A gente também tende a reproduzir muito comportamentos dos nossos pais porque a gente enxerga eles como corretos. Por exemplo, se você tem um pai que é extremamente perfeccionista, você vai achar que o certo de ser é esse, né? Já que meu pai faz isso, né? Esse deve ser o correto. Então você cresce uma criança, um adolescente, depois um adulto, muito perfeccionista, que se cobra demais, e quando você não atende esses padrões, você pensa que você é insuficiente, que você não consegue fazer nada direito, que você não vai ter futuro, que tudo está, mais uma vez, uma porcaria. Às vezes, esse pai perfeccionista depositou essa expectativa na criança, ou às vezes a própria criança internalizou essa expectativa. Então, é possível da gente encontrar pessoas que tenham esse pensamento de insuficiência, de incapacidade e esse perfeccionismo exacerbado, porque ela cresceu em um lar com o pai ou com a mãe que eram assim. E ela internalizou que esse é o certo, ou ela recebeu essa mensagem. E aí, quando a gente fala de autoestima, a gente também pode pensar em vários níveis de baixa autoestima, né? E tem pessoas que têm uma autoestima tão baixa que elas se odeiam e elas verbalizam esse ódio para si mesmas. E esses dias eu estava estudando sobre esse assunto, então para deixar registrado mais uma vez que eu não tirei isso da minha cabeça, isso está escrito em um livro onde dizia sobre esse ódio a si mesma, né? A si mesmo, que muitas pessoas com baixa autoestima têm. Porque algumas vezes essa autoestima baixa foi moldada pelos pais, né, decorrente da criação. Então, às vezes, as pessoas têm consciência disso, só que elas também têm uma recusa muito grande de culpar os pais por isso. Talvez porque, mesmo com todos os problemas da relação e da criação, ela idealizou muitos pais e seja inconcebível para ela culpar os pais por isso e voltar esse ódio para eles. E eu não estou dizendo, só um parêntese, né, que essas pessoas deveriam odiar os pais, tá? É um termo para que fique mais entendível o conteúdo desse vídeo e também como estava escrito nesse livro. Mas aí eu resgato, né, o que eu falei lá no começo da nossa interpretação, por favor. Mas voltando, às vezes essa pessoa reconhece, quando ela para dar uma analisada, lá no fundo, ela tem guardado que ela entende a problemática dessa criação dos pais e do que elas receberam deles. Só que ainda há uma recusa muito grande, muitas vezes por essa idealização da figura dos pais. Então, por conta dessa recusa de culpar os pais, ela direciona esse ódio contra si mesma. Então, eu realmente não sou insuficiente, eu não sou capaz de nada, eu sou uma porcaria, nada vai dar certo pra mim. E uma coisa importante da gente falar aqui sobre autoestima também é que esse é um tema que algumas vezes a gente enxerga muito isoladamente. Até porque a autoestima foi muito associado à estética, né? Então, a se achar bonita, a aceitar seu corpo, a se cuidar e tudo mais. Só que quando a gente pega a autoestima para ler realmente, estudar sobre ela e pensar sobre esse assunto, a gente vê que dentro desse tópico geral tem vários outros. Inclusive essa parte estética é uma parte mais específica. A gente tem o autoconceito dentro da ideia de autoestima, que é justamente o que eu estou falando aqui, essas ideias que a gente tem sobre nós. E se a gente for parar para pensar mais um pouco, essas ideias regem muito a nossa vida. Porque se eu tenho uma autoestima baixa que me diz que eu não sou capaz, isso vai influenciar em várias áreas da minha vida. Tanto no trabalho, porque talvez eu não me inscreva para um emprego, uma vaga de emprego que me interessa muito, que seria ótima para mim, porque eu não acho que eu tenho capacidade de passar, de que eu não sou o suficiente, então eu não serei suficientemente boa nesse processo seletivo e nesse cargo. Ou pode influenciar nos meus relacionamentos, tanto de amizade quanto amorosos, porque eu também posso não me sentir suficiente para estar com uma pessoa, então eu não dou abertura para uma pessoa legal que chega. Ou eu posso ter conceitos sobre mim da parte estética mesmo, de ter aprendido isso, que talvez tenha uma família que tem esse senso de estética muito latente, que também é muito comum, então ela cobra muito que a pessoa tenha uma aparência física dentro dos padrões que ela delimitou. Se essa pessoa adulta não está enquadrada nesses padrões que a família
embutiu na cabeça dela, ela nunca vai se achar suficiente para estar em um relacionamento, porque ela vai se achar feia, ela não vai se achar bonita e ela vai achar que ninguém vai se interessar por ela. E aí, para prevenir essa rejeição que ela já espera, ela mesma cria cenários de rejeição. Ou se ela foi criada em um cenário onde não havia espaço para falar, para dialogar, para dar sua opinião, para demonstrar suas emoções, para dizer algo que você gostou, não gostou, enfim, toda essa questão da comunicação, ela pode ter muitos problemas nas relações interpessoais, não só na vida amorosa, porque ela nunca vai conseguir ter uma conversa difícil, por exemplo. Então, autoestima é um tema que a gente precisa cuidar muito, que a gente precisa estar sempre de olho, porque ela rege muitas coisas na nossa vida. Todas as crenças que a gente tem sobre nós, que influenciam no nosso comportamento perante todas as áreas da nossa vida, estão ligados à nossa autoestima. Então eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco seus olhos para esse assunto, para você pensar mais sobre ele, entender que a autoestima não se resume a essa ideia amplamente disseminada de que é só sobre essa parte estética e que isso te ajude a repensar algumas coisas na sua vida. Espero que tenha feito sentido para você. É um assunto denso, né? Não dá para falar sobre isso só em um vídeo de 15 minutos, mas eu quis trazer um pouco assim de um panorama geral. Se vocês têm algum comentário para fazer aqui, tanto concordando quanto discordando, quanto colocando uma nova opinião, sintam-se à vontade. Eu sempre deixo isso claro aqui, que esse é um canal aberto para diálogo, tá bom? Só não vale agressividade, né? Nem ofensa, fora isso tá tudo aberto. E também te convido a me seguir lá no Instagram, meu arroba tá aqui embaixo. Eu tô por lá todos os dias, lá também tem bastante conteúdo. E por lá vocês têm mais acesso a mim também e os meus contatos também para terapia, caso seja do seu interesse. Um beijo! E até o próximo vídeo.